Pra gente entender a real fonte desse ódio de Conde Dooku pelo estilo de luta do General Grievous, primeiro a gente precisa olhar muito além ali daquelas 4 lâminas de plasma girando como loucas. A verdade aqui, gente, é que tudo se resume à filosofia pura do combate do sabre de luz. Para um aristocrata refinado e sereno que era Conde Dooku, o que o General Grievous fazia não era arte, era um completo insulto a todos os espadachins. Conde Dooku, gente, era o mestre supremo da forma de combate 2, também conhecida como a forma de combate Makashi. O Makashi é a forma definitiva do duelo clássico. Ela é focada na elegância, na economia de movimentos e naquele trabalho com os pés que é impecável. É quase como se fosse realmente uma espécie de uma esgrima espacial. O mestre dessa forma de combate, ele gasta, gente, o mínimo de energia possível. Ele desvia o ataque de seu oponente com um toque sutil na sua lâmina, sempre econômico, sempre preciso, e ele retorna em cima do seu oponente com um golpe letal, sempre gastando o mínimo de energia possível, gente, sempre fazendo tudo minuciosamente preciso. Esse é o estilo do Conde Dooku. Aí você vai lá e olha para o General Grievous e o que a gente vê? O estilo do cara é o oposto exato. É uma tempestade caótica ali de força bruta e pura engrenagens mecânicas. Como o General Grievous é um ciborgue, gente, ele não tem conexão com a força. Ele não tem aquela famosa precognição que os Jedi têm. Ele não consegue prever o futuro no meio da luta que nem os Jedi conseguem. Para compensar isso, então, o cérebro de computador dele, ele calcula milhares ali de probabilidades táticas por segundo. Isso é traduzido, gente, em um bombardeio violento de golpes para esmagar as defesas de qualquer um, simplesmente através da pura velocidade. Para o Conde Dooku, infelizmente, isso para ele não era esgrima. Era um trabalho de um açougueiro feito por algoritmos. Era matemática, nada mais. Grievous, ele não tinha forma de verdade. Ele tinha apenas uma programação. E o Conde Dooku, ele odiava essa mistura de carne com máquina. Ele tinha um preconceito profundo contra ciborgues, gente. Ele achava que aquela fusão era algo totalmente antinatural. Na tradição dos Jedi e dos Sith, o sabre de luz, gente, ele é uma extensão do corpo do guerreiro. Ele é guiado pela força viva. Quando um verdadeiro duelista segura aquela arma, o sabre de luz, ele sente o peso giroscópico do plasma e ele alinha o seu espírito na força com o cristal Kyber que existe lá dentro. Agora o Grievous, ele era apenas uma carcaça de liga de Durano e placas de plastoide que protegiam o cérebro, um coração e os pulmões de um guerreiro Kalish. Ele estava totalmente isolado da força. O estilo de Grievous dependia 100% de servos motores, juntas pneumáticas e peças de droides. Durante os treinos secretos na nave capital, a mão invisível, a Invisible Hand, ou até mesmo em bases espalhadas pela galáxia, Conde Dooku, ele sempre humilhava Grievous por causa dessa limitação. O Conde Dooku dizia que sem a força, o General Grievous, ele não tinha intuição. Se o Mestre Jedi jogasse um elemento totalmente imprevisível no meio de uma luta, o computador interno de General Grievous, ele podia simplesmente travar. Ele não sentia o combate, ele apenas reagia a dados pré-carregados. E para piorar essa situação, Grievous, ele também não usava só um sabre, ele usava 4 sabres de luz ao mesmo tempo. Na cabeça de Conde Dooku e de outros puristas com sabre de luz, como por exemplo Darth Plagueis e mais tarde até mesmo Lord Vader, usar várias lâminas ou sabres de lâmina dupla, as famosas Saber Staffs, era uma coisa barata. Era um truque de quem não tinha habilidade real e precisava compensar a falta de talento com volume de ataque. Plagueis achava que o sabre de luz de lâmina dupla era uma arma de um homem bárbaro. Conde Dooku pensava igual, gente. Ele chamava Darth Maul e Savage Opress, por exemplo, de animais. Exatamente por causa disso. Mas o que deixava Conde Dooku ainda mais enojado era a forma que Grievous conseguia essas armas. General Grievous pegava seus sabres de luz de Jedi que morreram como troféus. Para um Lord Sith que viu o sabre de luz como um objeto quase sagrado, esse comportamento do General Grievous era um puro hedonismo vulgar. Era o cúmulo da falta de dignidade. A tática mais famosa de General Grievous era destravar os seus pulsos mecânicos e gerar os seus sabres de luz a super velocidades, criando assim uma espécie de uma barreira de luz quase impenetrável. Isso daí assustava praticamente qualquer padawan, mas para Conde Dooku era só um truquezinho de circo barato. O Conde Dooku deixava sempre claro nos seus treinamentos: esse golpe, ele serve apenas para criar terror psicológico. Se o inimigo mantiver a sua calma, esse truque imediatamente
falha. Contra o mestre da forma 3, por exemplo, Sorizo, a forma da defesa absoluta, o redemoinho de General Grievous, ele virava uma gaiola previsível. Era um gasto de energia mecânica absurda e isso impediu o General Grievous de mudar os seus ângulos de ataque com fluidez. Conde Dooku, ele sabia que bastava o oponente esperar a tempestade passar para simplesmente ir lá e esperar uma brecha na estrutura do ciborgue e então fazer o seu contra-ataque. Além disso, Grievous usava anatomia não humana para trapacear durante o combate, gente. Ele dividia os braços em 4, girava o seu dorso em 360 graus e ele rastejava como um inseto predador. Conde Dooku, ele aceitava isso apenas para assassinar Jedi de nível médio durante a guerra, mas detestava a falta de técnica fundamental nessa técnica do Grievous. Grievous, gente, tinha sérios problemas aí que Conde Dooku criticava o tempo todo. Por exemplo, número 1 aí, o abuso das garras magnéticas. O General Grievous, ele cravava suas garras no chão para ancorar e girar o seu corpo com uma força bruta hidráulica, sacrificando nesse momento também o equilíbrio e o jogo de pernas fluido de um duelista. Ele criticava também os ataques previsíveis do general. Os golpes dele eram pesados demais, dependendo altamente da pressão dos braços aí para quebrar a guarda do seu inimigo, em vez de usar a alavancagem e a técnica. E ele também criticava o centro vulnerável de Grievous. Por atacar com tantas lâminas ao mesmo tempo, ele deixava o seu peito e as suas laterais totalmente expostas a ataques com a força telecinética. Mace Windu usou exatamente essa fraqueza lá em Coruscant, quando ele esmagou o peito de General Grievous com a força, o que danificou seus pulmões e causou aquela tosse crônica que ele tinha. O Obi-Wan Kenobi, ele também aproveitou dessa brecha, gente, lá em Utapau, para parar os golpes e decepar suas mãos mecânicas. Era uma fraqueza imensa, você tá conseguindo enxergar? A própria postura de General Grievous era considerada feia pelo Conde Dooku. O general, ele lutava agachado, curvado, ele parecia um monstro selvagem. Ele estava longe, gente, da postura altiva e orgulhosa de um verdadeiro guerreiro como era o seu mestre Conde Dooku. Apesar disso tudo, como a gente sabe, General Grievous, ele fazia parte dos planos finais ali de Palpatine. Querendo ou não, odiando ele ou não, eram ordens diretas de Palpatine para Conde Dooku para ir lá e treinar o General Grievous. Querendo ou não, gente, no final de tudo, Grievous, ele realmente tinha o seu papel nas guerras clônicas. Mas deixa aí nos comentários, gente, se o General Grievous fosse o seu aprendiz, você acharia bonito o estilo dele ou feio? E se você gostou do vídeo, cara, não seja feio com o sabre, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.